Aleluias. Sem Jesus não dá, né? Então, vive a tua vida com Jesus no barco, porque aí tudo vai dar certo. Cara, como é bom estar nesse lugar, como é bom adorar o nosso Deus, como é bom ter essa liberdade na presença do nosso Pai. Na presença de Deus, nós temos que, de fato, pularmos, nos alegrar, gritar, declarar a bondade do nosso Deus, porque não tem coisa melhor do que, de fato, vivermos uma vida plena na presença desse Pai que é tão maravilhoso, tão cheio de graça e de bondade. Queridos, eu comecei semana passada uma sequência de mensagens acerca dos mandamentos, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar a segunda parte com vocês hoje. Nós observamos semana passada o primeiro mandamento sobre amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Eu queria hoje ver com vocês essa segunda parte desse mandamento que é tão importante para nossas vidas. Então, coloca os slides aí, por gentileza. Como é bom estar nesse lugar, como é bom de fato adorarmos o nosso Deus, esse Deus que é tão belo, tão cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Nós iremos fazer nossa leitura em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Amém? Bota o primeiro versículo. Isso aí é quase o último slide, isso aí, vamos. Oi? Só tem esse. E só tu vê isso aí, nossa irmã Gabi mandou errado. Vem cá, Gabi, corrigir aqui. Cadê Gabi? Gabi subiu, foi, hein? Foi isso. Vamos fazer a leitura? Mateus 22, versículos 36. Amém? Mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Apenas esses versículos mesmo, até o versículo 41. Vamos curvar nossas cabeças, eu quero orar com vocês. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse ambiente. Obrigado pela liberdade que temos de chegarmos aqui nessa casa. Obrigado pela liberdade que temos de podermos estarmos reunidos nesse lugar para adorar-te com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Muito obrigado. Que a tua graça ela continue operando de uma forma transformadora nesse ambiente. Eu profetizo que as mentes e corações
sejam nessa noite transformadas, tocadas pelo poder da tua palavra, do teu evangelho. Em nome de Jesus, eu assim elevo a ti essa oração, em nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Amém? Tudo ok aí, galera? Depois me traga meu telefone, por gentileza. Como eu disse, nós iniciamos semana passada uma sequência de mensagens acerca dos mandamentos. E eu entendo que há uma grande necessidade, uma grande urgência de nós aprendermos mais sobre essas questões. Há uma grande necessidade de nós aprendermos mais sobre esses 2 mandamentos. Mandamentos esses importantíssimos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ok? Pronto, pode adiantar aí. Pode adiantar. A palavra amor traz a contonação de tudo aquilo que é bom. Então, quando Jesus nos ensina a amar ao próximo como a mim mesmo, traz a ideia de que eu devo desejar ou fazer para ele tudo aquilo de bom que eu faria por mim mesmo. Você já parou para pensar? E esse é o significado de quando de fato Jesus, ele ensinando aos discípulos, ele é interrogado pelos fariseus acerca de qual seria o maior mandamento da lei. Os fariseus ou os judeus, eles cultivavam 613 mandamentos. Já pensou? 613 mandamentos. Há relatos históricos de que eles se reuniam nas praças para discutirem qual era o mandamento mais importante. É bem comum hoje, às vezes, nós encontrarmos um grupo de pessoas, de teólogos, de seminaristas, muitas vezes, se reunirem e ficarem discutindo acerca de uma interpretação bíblica. Isso é bem comum, é natural. E às vezes, simplesmente pelo prazer de conhecer mais. Às vezes, geram-se de fato discussões. E principalmente se o assunto for sobre calvinismo e livre-arbítrio, né? Sobre predestinação e livre-arbítrio. Aí de fato a discussão fica ampla e vai-se às horas e ninguém chega a lugar algum. Então acredita-se que nesse tempo aqui, os judeus, os fariseus, os saduceus, eles se reuniam nas praças para discutirem qual é o maior mandamento. Afinal de contas, a lei cerimonial, a lei servil e a lei moral continha 613 mandamentos. Então existia essa discussão entre eles. E provavelmente aqui eles chegam para Jesus fazendo essa indagação. Porque na mentalidade deles, eles tinham as suas ideologias, seus pensamentos, os mandamentos, os quais de fato eles consideravam mais importantes. E provavelmente eles esperando que Jesus citasse alguns mandamentos, Jesus ele traz uma conclusão de todos os mandamentos. Ele vai dizer, os mandamentos se resumem em 2. E esse pensamento que Jesus traz, ou essa conclusão, na realidade ela foi inovadora para aquelas pessoas daquela época. Ele vai dizer, os mandamentos se resumem em 2. Ame o Senhor, teu Deus, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque toda a lei e os profetas dependem apenas desses 2 mandamentos. E de fato eles ficaram totalmente ali parados. Então, amar o próximo como a si mesmo
Nós temos que entender que quando Jesus de fato ele traz esse ensinamento, ele tem como objetivo fazer com que realmente eles entendessem que eu preciso desejar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim. E com qual intensidade deve ser esse meu cuidado? O mesmo cuidado que eu tenho para comigo. Na conclusão dessa mensagem, ou preparando essa mensagem, hoje um irmão aqui da igreja me mandou uma mensagem. E ele disse: Paulinho, uma irmã da igreja está precisando de fazer uns exames para o filhinho dela. A gente já conseguiu o dinheiro do exame e está faltando o dinheiro do medicamento. E não tem aquela semana que você só tem o dinheiro da pizza e pronto. Foi essa semana para mim. Final de semana, fiquei zeradinho. Deixei apenas uma reserva bem pequenininha, só para sair com a esposa e comer uma pizza, algo desse tipo. E quando o irmão me mandou a mensagem, eu fiz: cara, não vou poder ajudar hoje. Só segunda, terça, quarta, quando entrar dinheiro. E naquele momento eu parei. Eu disse: cara, o dinheiro está pouco. Mas se fosse a minha filha, eu compraria ou não compraria o medicamento? E sabe qual foi a resposta? Compraria. E naquele momento Deus me fez entender que amar o meu próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, é quando justamente eu sou pego nessas situações. É quando o outro está precisando. Eu digo: não, mas o dinheiro que eu tenho é só para eu comer a pizza, é para eu almoçar fora com a minha família, e não vai dar para eu ajudar agora. Quando eu vou por essa linha de pensamento, eu estou indo na contramão do que Jesus me ensinou. Amar o meu próximo como a mim mesmo é de fato eu entender que o filho do outro, eu devo ter o mesmo cuidado com ele como se porventura fosse a minha própria filha. Às vezes nós só ajudamos o outro quando nós temos sobrando, e se estiver sobrando muito. Porque se estiver sobrando pouco, a gente diz: não dá para ajudar agora. Sim ou não? Somos muitas vezes conduzidos por esse pensamento mesquinha, individualista, de buscarmos apenas os nossos interesses e não se preocupar pelo interesse do outro. Porque essa é uma filosofia pagã, é um pensamento pagão, mas que infelizmente adentrou dentro das igrejas e assentou-se nas primeiras fileiras. Enquanto Jesus ensina a buscar o bem-estar do outro, o mundo atual me ensina a buscar as minhas próprias realizações, buscar os meus próprios interesses, engordar apenas aquilo que me pertence. Mas aí Jesus, ele vem, o Evangelho de Cristo, ele anda na contramão do que esse mundo ensina. Aí Jesus desconstrói essa ideia e diz: olha, a lei se resume em duas: ame a Deus, seja religioso nesse aspecto, mas seja humano também aqui, no horizonte. Você tem que amar a Deus, mas também tem que amar o seu próximo. E a intensidade, o grau que deve amar o próximo é uma intensidade tal, como se porventura fosse para mim mesmo. Quem tem carro aqui sabe o que eu estou falando. Carro hoje não é uma questão de luxo. Carro é uma questão de necessidade. Carro, moto, bicicleta. Quem tem o seu objeto não deixa parado muito tempo, porque sabe que se ficar vai fazer falta no transporte, no se locomover. E mesmo a gente estando com o salário apertado, quando o nosso carro quebra, a gente vai lá e gasta no carro. A gente vai lá e se esforça para pegar o cartão do irmão emprestado, da mãe, da tia, mas faz o serviço, porque pode deixar para depois. É com essa mesma intensidade que nós temos que entender que precisamos de fato ajudar o nosso próximo. Essa talvez seja uma das mensagens mais importantes que nós precisamos ouvir no século qual vivemos. Porque não há cristianismo sem observância desses princípios. Nós vivemos hoje dentro de um contexto muito individualista, muito egocêntrico, onde cada um busca aquilo que é propriamente seu. Nós somos inseridos. Se você vai fazer um pequeno curso de administração, você vai ser ensinado a você ser calculista, você não agir com a emoção, apenas com a razão. Se precisar demitir, coloque para fora e não observe se o outro tem filho, apenas haja com a razão. Nós somos levados a
observarmos apenas para os lucros, para aquilo que a gente vai de fato obter para nós, e somos totalmente educados a não se importar com a dor do outro, com a miséria do outro. O mundo lá fora ensina isso. Mas aí o cristianismo, ou o evangelho de Cristo, ele vem na contramão desses ensinamentos, e ele me ensina a eu agir, claro, com razão, mas também com emoção. Aí eu agir com misericórdia, e misericórdia é eu olhar para a miséria do outro com o meu coração. Eu entender a necessidade do outro e sentir a dor do outro como se porventura fosse a minha própria dor. Mas infelizmente, nos dias dos quais vivemos, esse princípio, infelizmente, tem sido pouco observado. Na realidade, mensagens como essa têm sido pouco pregadas, porque mensagens como essas, na realidade, não é de interesse de um público que quer vir para os cultos apenas ouvir mensagens que vêm engordar o seu ego. Mensagens como essas são pregadas em cultos de vitória, ou melhor, não são pregadas em cultos de vitória, porque mensagens que nos levam a amar o nosso próximo como eu me amo, são mensagens que me confrontam, são mensagens que me deixam numa zona de desconforto, são mensagens que me fazem eu parar e rever os meus conceitos, e mensagens assim, muitos pastores não querem pregar. Por isso é que acerca desses mandamentos, poucas igrejas pregam, porque mensagens assim confrontam o público. Mensagem assim deixa o público um pouco desconfortável. E a maioria das igrejas não estão preocupadas em pregar o evangelho, elas estão preocupadas em encher os seus templos. Então as mensagens são mensagens que vai dizer que você pode tudo. Por isso é que eu sou muito contra o pregador coach, aos coaches dos dias atuais. Porque o pregador coach, ele não está preocupado em orientar você acerca do reino de Deus. O pregador coach, ele não está preocupado em de fato ensinar os princípios do evangelho para a tua vida. O pregador coach, ele quer fazer você se sentir bem. Ele quer fazer com que você saia do templo considerando-se o melhor ser humano da face da terra. E essa não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho, na realidade, ela é uma contramão a tudo isso que eu estou falando. A proposta do evangelho, ela me deixa em uma situação muitas vezes desconfortável. Ela me faz olhar para dentro de mim e rever conceitos. Mas eu tenho dito sempre a vocês que eu não tenho como objetivo, o meu objetivo não é ser pastor de uma igreja grande, mas ser pastor de uma igreja que entendeu a mensagem do evangelho, de uma igreja que entendeu os princípios do evangelho. Porque os Estados Unidos já foi o berço do cristianismo, e hoje é uma vergonha no cristianismo. Porque os pastores da época queriam apenas pregar mensagens que o povo queria ouvir, e essas mensagens foram enfadando os ouvidos dos seus ouvintes, e infelizmente aquele país tornou-se um país onde o cristianismo não tem potência alguma, não muda a vida de ninguém, não transforma ninguém, porque tornou-se apenas uma mensagem genérica, sem poder, sem eficácia, que não transforma, que não confronta ninguém. Mas eu entendo que no século qual vivemos, Deus nos convida, e Deus tem levantado sim uma geração de pregadores, uma geração de homens que tem preocupação em de fato ensinar a verdade do evangelho. Então precisamos entender que amar o meu próximo não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu entendo, mas é da maneira que Jesus de fato estabeleceu. A regra não somos nós quem determinamos, a regra quem determina é Ele. Então o caminho, os parâmetros a seguir, a amar, de fato não é nós quem escolhemos, é Deus quem determina. Porque você poderia dizer, não, eu amo mais fulano, mas eu não gosto de fulano. E nós somos tendenciosos a amarmos desta forma. Por fulano eu faria, mas por ele eu não faria. Por aquela pessoa eu ajudaria, mas por ela eu não ajudaria, eu não ajudo. Nós somos levados a queremos de fato determinar. Mas eu tenho que entender que os termos, quem determina é Deus. Ele apenas nos dará a ordem para ser seguida,
Cabe a nós, se de fato somos filhos de Deus, a obedecer os seus mandamentos. Adianta mais um, por gentileza. Precisamos ser o próximo do necessitado. O que eu quero dizer com isso? Quem lembra aqui da parábola do bom samaritano? Queria que colocasse, coloca por gentileza, vamos ler ela. Lucas, capítulo 10. Coloca essa parábola do bom samaritano. Lucas 10, 36, coloca lá. Bota no início da parábola, acho que é o 22 aí, dá uma olhadinha por gentileza aí. Vá adiantando por gentileza. Volto lá, é o 25, volta no 25, vou começar do 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Preste atenção comigo nessa parábola, por gentileza. Para pôr Jesus à prova, ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Adiante. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você vê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: como você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Segura um pouquinho. Então, o mestre da lei, ele chega para Jesus e faz uma pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta acerca dos mandamentos e ele responde corretamente. Aí Jesus olhou para ele e disse: perfeito, faça isso e você viverá. Adianta. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. O que é que eu entendo com essa mensagem? Eu entendo que esse texto ele mostra muito bem qual é na realidade o objetivo nosso. Existe uma pergunta que Champlin vai dizer que jamais o cristão deveria perguntar: quem é o meu próximo? Champlin vai dizer que jamais nós deveríamos perguntar quem é o meu próximo, mas o cristão deve automaticamente ser o próximo daquela pessoa. Vocês estão comigo, amém? Esse rapaz, ele dá uma de desentendido, ele faz: mas quem é o meu próximo? E Jesus vai dizer: aquele. Conta a historinha e ele vai dizer: aquele que usou de misericórdia.
Nós como igreja precisamos entender que nós temos como obrigação de sermos o próximo de todo aquele que é sedento, de todo aquele que é necessitado, de todo aquele que precisa da nossa atenção, de todo aquele que está caído. Nós precisamos ser o próximo dessas pessoas. Não é perguntar quem é, mas ser o próximo. Eu tenho dito aqui constantemente, pode adiantar, que o mundo está saturado de religiosos, ou o mundo está saturado de crente, mas o mundo está à procura de filhos de Deus, de verdadeiros cristãos, que olhe para a miséria do outro, não com olhar de julgamento, mas com olhar de amor, mas com olhar realmente de entender que há possibilidades de apresentar um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que perdoa e que transforma. Então nós precisamos, diante de uma sociedade tão perdida, nós precisamos de fato ser o próximo. O próximo, na verdade, de todo aquele que precisar da nossa ajuda. O próximo de todo aquele que estiver em uma situação caída. Mas nós nos comportamos muito mais como os religiosos. O que é que a parábola mostrou? O sacerdote, quem era o sacerdote? Era o pregador do templo. Quem era o levita? Era o cantor do templo. Aqueles homens executavam muito bem suas funções. Mas quando eles estavam voltando das suas apresentações, depararam-se com um homem caído à beira do caminho. E eles ignoraram a realidade, a situação daquela pessoa. Passaram distante, havia um samaritano. O samaritano era simplesmente alguém que para o judeu não tinha nenhum valor. O samaritano era visto como um leproso para um judeu. O samaritano era alguém sem espiritualidade alguma. Na mentalidade de um judeu, qualquer pessoa poderia ir para o céu, menos um samaritano. Porque afinal de contas, eles eram vistos como um povo distante, misto, separado de Deus. Aí Jesus contou a parábola e obrigou ele a dizer. Ele poderia dizer, o samaritano foi quem usou de misericórdia, mas ele nem diz. Ele diz, aquele que usou de misericórdia. Jesus respondesse, muito bem. Faça igual, tenha o mesmo comportamento do samaritano e você terá vida. Às vezes nós somos, na nossa prepotência religiosa, nós achamos que só vai para o céu se estiver dentro de uma igreja evangélica. Sim ou não? Às vezes nós ignoramos, mas o outro pode ter encontro com Deus em um lugar que não seja uma igreja evangélica? Pode. Eu já vi tantos relatos de pessoas que tiveram encontro com Deus e não era dentro de um culto, em lugares totalmente não proporcional para se encontrar com Deus. E Deus foi lá e encontrou a pessoa. Nós precisamos de fato entendermos que nós precisamos olhar para o nosso próximo com esse olhar de amor. Porque senão a nossa mensagem não terá poder, eficácia alguma. Repito, o mundo está saturado de religiosidade, de religião. Mas o mundo está à procura de encontrar, à procura de verdadeiros cristãos, de homens, de mulheres, que de fato olhem para eles, não pela questão estética, mas encontrem Cristo dentro, e que reflita de fato a luz do verdadeiro evangelho, que mostre o verdadeiro amor, porque o mundo está saturado disso, e nós precisamos entender. E essa parábola do bom samaritano, ela é uma crítica pesadíssima à religião. Ela é uma crítica a pessoas que acham que o simples fato de visitar um culto é o suficiente, e não é. Então nós precisamos entender que precisamos compreender que quando eu amo a Deus, eu tenho que também que amar o meu próximo como eu me amo a mim mesmo. Pode adiantar. Esse samaritano, ele tirou tempo para cuidar. Pode adiantar. Ele tirou tempo, ele investiu dinheiro e mais. E ele mostra que a vida, ele mostra que a vida é mais importante do que coisas. Observe, esse cara tirou tempo para cuidar do que estava caído. Você já percebeu que muitas vezes a gente não tem tempo para nada, nem para ajudar o próximo? Não, eu estou muito ocupado, eu tenho muitas atividades para fazer. Irmão, eu queria conversar contigo, irmão, eu queria que você me ajudasse em algo. E muitas vezes nós não encontramos tempo para fazer isso, porque
nós estamos muito ocupados com aquilo que é nosso, com os nossos afazeres, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, e pouquíssimo nós reservamos tempo para cuidar de pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, clamando, gritando, pedindo socorro, mas a gente não tem um tempinho sequer para ir visitar a pessoa. Então esse homem, esse bom samaritano, ele tinha seus afazeres, ele tinha a sua jornada diária, mas diante de uma situação de ver alguém caído, ele para. Ele entende que os seus compromissos não eram mais importantes do que de fato ajudar aquele que estava caído. Então ele para, ele reserva tempo, ele bota o caído em sua mula, no seu jumento, ele conduz aquele homem até uma hospedaria, ele pega a sua carteira, ele diz: olha, está aqui, cuide dele. Ele paga 2 denários, que era equivalente a 2 dias de trabalho, e ele dá mais uma ordem, ele diz: olha, não gaste o suficiente com ele, cuide dele. Quando eu retornar, eu te pagarei. Nós percebemos aqui um homem que, apesar de não ser visto como um religioso, o bom samaritano, ele cumpre todos os preceitos que Jesus estabeleceu. Ele de fato reserva tempo, ele entendeu que o seu dinheiro serve justamente para ajudar pessoas. Eu vi uma pergunta a um cara muito rico, e ele é cristão, e ele disse: eu não tenho vergonha de dizer que sou rico. Eu teria vergonha de dizer que sou rico e meu dinheiro não ajuda ninguém. E ele disse: olha, eu ajudo mais de 500 famílias com o meu dinheiro, com o meu recurso. Deus me deu para eu de fato ajudar pessoas. E de fato o cara tem um coração muito liberal nesse aspecto. O cara ajuda muitas pessoas. Então o problema não está em ter dinheiro, o problema está quando o dinheiro está no coração. Quando o dinheiro está no coração, quando o dinheiro é o nosso tudo, aí as coisas de fato andam de pior a pior, de mal a pior. Então esse homem, ele gasta tempo, ele vai lá, ele na verdade se aprofunda. Adiante o próximo aí. Qual é o nível do amor que devemos amar? Eu acho esse texto fantástico. Qual é o nível do amor que eu preciso amar o meu próximo? Qual o nível, qual a intensidade? 1 João capítulo 3 verso 16 vai dizer: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe qual é a intensidade do amor que Deus aí exige? Sacrificial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão por gentileza. Isso. Se o teu filho precisar do teu rim, você daria o rim para ele? Levanta a mão. Nós daríamos. E se teu amigo precisasse? Se meu amigo precisasse, eu daria? Estou nem falando da vida, de um rim, de um órgão. Será que eu pararia o meu tempo para me submeter a uma cirurgia para tirar um órgão meu e dar para um parente, para um conhecido? A grande realidade é que não. Nós infelizmente nós confessamos que somos cristãos, mas nós estamos em um grau muito pequeno. A nossa intensidade é muito baixa, muito pequena. Sabe por quê? Porque deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. E eu estou incluso no pacote, eu não estou aqui acusando ninguém. O meu objetivo aqui é fazermos refletirmos nessa noite, para que nós venhamos pararmos e entender: cara, eu preciso de ser menos, eu preciso de parar, de ser mais, eu preciso deixar de ser religioso e ser mais cristão. Esse é meu objetivo nessa noite. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Qual foi a última vez que você foi num hospital doar sangue? Já parou para pensar sobre isso? A grande realidade é que nós precisamos aprender mais do Evangelho de Jesus. Precisamos deixar de ser precisamos deixar de ser tão religiosos e de fato entendermos que o princípio do Evangelho é esse. É eu amar o meu Deus acima de todas as coisas, mas a mesma intensidade eu amar o meu próximo aqui, no meu horizonte.
Porque o amor que Cristo, o amor que João vai dizer, o nível é o nível de sacrifício. Nós devemos amar o nosso próximo assim como Ele nos amou. E como foi que Ele nos amou? Ele nos amou ao ponto de renunciar ao seu trono de glória, assumir uma forma humana e ser morto, cravado, crucificado em uma cruz por mim, pecador miserável. Queria rejeitá-lo com todas as minhas intensidades e faculdades, mas Ele estava lá. Ele estava lá sendo morto, crucificado pelo ladrão que estava do lado dele, dizendo: se tu és filho de Deus, desce daí. Mas até por aquele ladrão, ele estava lá sendo crucificado. Quando o outro ladrão disse: olha, nós estamos aqui porque somos merecedores, e olhou para ele e disse: olha, lembra-te de mim hoje quando chegar no teu reino. Ele disse: não se preocupe, meu filho, porque ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um amor sacrificial. Vivemos infelizmente nos enganando a nós mesmos, e eu estou dentro do pacote. Nós temos aqui pregado que queremos ser uma igreja diferente, que queremos não ser igual às igrejas velhas, cheias de tradições, mas às vezes temos nossa própria tradição, e muitas vezes nossa própria arrogância, porque somos individualistas e procuramos apenas aquilo que é bom para nós. Mas o amor que Ele nos manda é um amor sacrificial. É um amor ao ponto de eu conseguir de fato dar a minha vida para que o outro viva. E Ele continua mais. Verso 17: se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas de atitude e verdade. Ou seja, sem hipocrisia, não apenas nas letras dos hinos, não apenas em canções bonitas, que até choramos, mas quando saímos do culto, nós ignoramos a realidade do outro. Quando o outro diz: irmão, manda para mim, ajuda a gente, vamos comprar um medicamento de alguém, a gente diz: mas eu só tenho o dinheiro da pizza, e quanto é o dinheiro da minha pizza? É R$300, mas não posso ajudar o outro com R$100. Porque nós somos, infelizmente, habita em nós uma natureza velha, pecaminosa, egoísta, adâmica, que busca apenas aquilo que é seu, que cada vez mais busca seus próprios interesses. Por muito tempo nós fomos ensinados a cantarmos hinos: manda mais, Senhor, manda mais, Senhor. Já recebi a bênção, mas ainda eu quero mais. Manda mais, Senhor. E nós somos fruto dessa teologia furada lá de trás, que nos ensinou a sermos materialistas, que nos ensinou a buscarmos nossos próprios interesses, que nos ensinou a apenas pensarmos em nós, o homem é o centro, quando na realidade não somos coisa alguma. Então precisamos entender que esse amor de palavras é um amor farjudo. Eu gosto muito da expressão, e nós estamos estudando ele agora, um monge executivo, e ele vai trazer uma definição de amor maravilhosa. Ele vai dizer que o amor não é o que se diz, é o que se faz. Não adianta você vir para a igreja e dizer: eu amo tanto tua vida, mas tendo dinheiro no bolso, não ajuda o irmão que precisa. Eu te amo tanto, irmão, mas sabe que o outro está lá passando necessidade, não tem coragem de nem sequer se reunir com outros para fazer algo de bom. Precisamos parar de ser esses crentes medíocres do século no qual vivemos. Precisamos parar de ser essa geraçãozinha pequena, medíocre, pequenininha, que busca apenas o que é seu, que quer apenas enriquecimento para si mesmo, e que muitas vezes acumula para si tesouros, e não acumula tesouro nenhum nos céus. Aí Jesus vai dizer: olha, não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a ferrugem, a traça consome, mas acumuleis para vós tesouros no céu. E eu te pergunto aqui nessa noite de hoje:
Como está o nosso estoque lá no céu? Temos alguma coisa guardada lá? Ou somos ricos aqui na terra e pobres diante de Deus? Então precisamos sair dessa zona, dessa bolinha, aonde parecemos ser tão cheios de Deus, mas somos tão vazios. Porque o mundo vai enxergar Deus em nós quando eles nos verem nós chorando porque o outro está passando necessidade. O mundo vai enxergar Deus em nós quando eles perceberem que nós saímos de dentro das quatro paredes e estamos lá fora, se preocupando com a realidade do outro, se preocupando com a dor do outro, muitas vezes repartindo um pão para quatro, mas repartindo, porque esse é o princípio do Evangelho. Menos que isso é uma mentira que nós estaríamos vivendo. E eu digo isso sem medo de querer pecar. Há muitas mentiras sendo vividas hoje em nome de Deus. Há muitas igrejas pensando que está agradando a Deus, quando na realidade estão muito distantes de Deus. Qual é o nível que devemos amar? Próximo. Devemos amar porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem ver, não pode amar a Deus, a quem não ver, não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem amar a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Eu quero lhe perguntar uma coisa aqui, seja sincero. Quantos amam a Deus aqui? Eu amo. Levanta a mão para eu conhecer aí. Se eu afirmo amar a Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão, João vai dizer, você é um mentiroso. Porque se você olha para o seu semelhante e não consegue amá-lo, como é que você vai amar um Deus que você nunca viu, que você não enxerga com os seus olhos? Sabe o que é mais complicado nisso tudo? É porque o amor que Ele manda nós amar não é apenas o amor com as pessoas que nós gostamos. Ele manda nós amarmos quem? Os nossos inimigos. Mateus, vê aí, Jefferson, Mateus capítulo 5, vê qual versículo. Acho que é o versículo 5, 40 e alguma coisa aí. Jesus nos manda amar não é apenas as pessoas que a gente gosta, porque é muito fácil eu amar vocês. É bom demais, é fácil amar vocês. Quando termina o culto, pastor Paulinho, vocês me abraçam, a gente se dá cheiro, se cheira, me convidam para ir na casa de vocês, a gente estamos juntos, é muito fácil amar vocês. E mesmo tendo essa comunhão de culto, muitas vezes nós falhamos uns para com os outros. Mas a intensidade vai aumentando. Porque não é apenas amar quem eu gosto, é amar até quem mesmo eu não gosto. E aí é que a coisa pega, a coisa fica difícil. Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 44, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Precisamos entender que a intensidade do amor não é nós que escolhemos, é Deus. Pastor, é muito difícil, o problema não é eu, não foi eu que criei. É Deus quem nos coloca, que nos ordena amar nessa intensidade.
Jesus está apenas traduzindo a lei para os judeus da época. Porque eu falei para vocês que a lei tinha 613 mandamentos. Mas esse mandamento de amar o inimigo, os judeus tinham esquecido, tirado fora. Ó, isso aí não dá não para viver não. Pelo contrário, eles regavam a ideia de que eu devo amar apenas os meus parentes, a minha nação, e odiar as outras nações. Aí Jesus traz, ele reconstrói novamente. Porque isso é um princípio do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 23, e versículos 5 e 6, vai trazer esse princípio. Ele vai dizer, ó, se você estiver caminhando e você encontrar um animal perdido do seu inimigo, pega o animal do seu inimigo e leva ele para o teu inimigo. Ele vai dizer mais: se você encontrar a mula do seu inimigo caída, levanta ela e devolve ao seu inimigo. Ou seja, faça por ele aquilo que você faria por você mesmo. Pastor, isso é fácil? É não. Mas eu entendo que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido dele eu me torno. Sim ou não? Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais parecido com ele nós nos tornamos. O problema é que nós somos muito distantes de Deus. Nós somos bons frequentadores de culto, mas somos totalmente distantes de Deus. Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Por que nós temos tanta dificuldade de amar até mesmo quem nos faz o mal? Porque nós somos distantes de Deus. Nós não estamos mergulhados em Deus. Se nós mergulharmos em Deus, nós seremos um com Deus. Eu já contei aqui em outras mensagens que uma vez um irmão saiu aqui da igreja, ele saiu falando da minha pessoa. Passou o tempo e esse irmão não procurou outra igreja. E Deus um dia falou ao meu coração e disse: Paulinho, visite fulano. Eu disse: não, pai, aí tá difícil. Eu visitar o cara que saiu da igreja falando mal da minha pessoa, denegrindo a nossa igreja, visitar essa pessoa tá difícil. E passou. Quando foi outra vez, Deus falou ao meu coração: visite fulano. E eu mais uma vez disse: pai, tá difícil. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: Pedro me negou, mas mesmo assim eu fui visitá-lo. Pedro me negou, mas mesmo assim eu fui lá ter com Pedro. E diante daquele confronto que Deus me trouxe, eu entendi que se eu queria ser parecido com Jesus, eu precisava fazer o que ele fazia. Eu fui visitar essa pessoa. Hoje somos ótimos amigos, mas não é fácil não. E o problema de não ser fácil é porque nós somos distantes de Deus, somos pecadores, que não estamos tão próximos de Deus. Porque quando nós estamos próximos de Deus, tudo se torna muito mais fácil. Quando nós estamos mergulhados em Deus, perdoar, amar, investir na vida do outro não é sacrifício. Mas quando nós estamos distantes de Deus, amar, perdoar, investir, ajudar, tudo é sacrifício, tudo é impossível. Porque o nosso lado carnal está muito mais forte do que o nosso lado espiritual. Mas precisamos entender que não há cristianismo se não observarmos os princípios da lei. Não há cristianismo se não formos por essa vertente, se não olharmos por esse ângulo. O cristianismo se resume a isso. Não há cristianismo apenas, não podemos ser os radicais da época, os legalistas da época, que observava toda a lei, mas não tinha um pingo de amor para com o próximo. Dizia-se amantes de Deus, apaixonados por Deus, mas eram filhos de Satanás. João capítulo 8, Jesus chegou para os fariseus, que diziam: nós temos Deus como nosso Pai, nós amamos a Deus. E Jesus disse: vocês não têm Deus como Pai. O pai de vocês é Satanás. Porque vocês é mentiroso, egocêntricos, egoístas, individualistas. O pai de vocês é Satanás, não Deus. E está cheio de crente assim, achando que está cheio de Deus, está totalmente distante de Deus. Porque o que revela de fato se estamos em Deus ou não,
Quem sabe dizer aqui o que é? Quem é aquele que me ama? Disse Jesus. Jesus vai dizer, aquele que me ama não é o que fala mais alto na igreja. Aquele que me ama não é o que fala em línguas na igreja. Aquele que me ama não é o que mais pula na igreja, não é o que mais prega, não é o que mais canta. Não, aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. E que mandamento é esse, pastor? É a lei mosaica? Não. É amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas resumem-se a esses dois mandamentos. Então, ou nós aprendemos o princípio e enveredamos por esse caminho, ou nós continuaremos vivendo uma vida de fachada, de bons crentes, quando na realidade não temos nada parecidos com Deus. Dizem que o bom filho, ele é muito parecido com o pai. E se eu te perguntasse aqui nessa noite, como está a tua semelhança com Deus? Qual seria o nosso grau de parentesco, de aparência para com o nosso Deus? Porque o filho, quanto mais nós nos aproximamos do pai, mais parecido com ele nós nos tornamos. Pode vir para cá, banda. E cara, deixa eu mandar uma real contigo aqui. Eu estou cheio de igreja. Eu estou cheio do mundo gospel. Eu estou cheio da turma evangélica. Eu estou cheio disso. Deus nos convida não é para sermos mais um religioso nesse planeta. Deus nos convida para sermos de fato filhos de Pai. O mundo precisa olhar para nós hoje, não encontrar um crente. E quando eu falo crente, é no sentido religioso. O mundo tem que olhar para nós hoje e encontrar uma cópia de Jesus. Alguém parecido com Ele. Alguém que reflete as suas ações, o seu comportamento e suas atitudes. Vamos colocar em pé nessa noite? Eu queria que nós curvássemos nossa cabeça nessa noite. Qual os maiores mandamentos? Qual é o maior mandamento? Seja alguém apaixonado por Deus. E nós observamos isso semana passada, que um homem apaixonado por Deus, ele não se rende, ele não se dobra, ele não se prostra diante dos seus prazeres, das suas vontades. Um homem apaixonado por Deus, ele renuncia o pecado, ele renuncia amores, ele renuncia seus ídolos para viver algo extraordinário na presença de Deus. Seja totalmente apaixonado por Deus, porque eu quero ser pastor de uma igreja que ame a Deus com toda a sua intensidade, com toda a sua totalidade. Precisamos amar a Deus com o nosso intelecto, com a nossa alma, com o nosso coração. Mas precisamos também amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Lembre-se disso. Faça para com o outro aquilo que você faria com você mesmo. E a ideia é que faça aquilo que é bom. O que você deseja de bom para você é o que você deve de fato fazer para com o outro. Quando nós entendemos esse princípio, quando esses princípios se tornar realidade entre nós, o mundo irá olhar para nós e não irão enxergar apenas homens pecadores, mas vão enxergar homens piedosos, homens com o coração parecidos com o de Deus, homens parecidos com o coração de Jesus. E isso fará toda a diferença
na nossa realidade, na nossa sociedade. Eu sei que todos nós temos nossas dificuldades e limitações. Mas sabe o que é sensacional? É porque tudo aquilo que é impossível a mim e tudo aquilo que é impossível a você não é impossível a Deus. Por isso é que a palavra nos diz que o coração de pedra Ele tira e coloca um coração de carne. O que é que Ele quer dizer com isso? Que as nossas impossibilidades Deus faz se tornar possível. Pastor, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito materialista, eu sou egocêntrico, eu busco muito meus próprios interesses, e eu sei que isso é errado. Então eu quero nessa noite que você apresente os teus pecados diante de Deus e diga: Pai, me ajuda a ser parecido contigo, me ajuda a abrir mão de mim mesmo e me tornar um cristão aonde o mundo olhe e não veja homens, mas veja alguém resplandecendo a tua glória, o teu poder. Pai, em nome de Jesus, curva sua cabeça comigo. Eu quero orar nessa noite por nós, porque eu não sou diferente dos teus filhos. Muitas vezes eu sou esse homem egocêntrico, muitas vezes eu sou esse homem materialista, que busca apenas o que é meu, os meus interesses, os meus planos, os meus projetos. Mas eu me coloco nessa noite diante de Ti. Arranca de mim tudo aquilo que não te pertence. Me faz ser um homem, um líder mais parecido contigo. Que eu te ame sim, com todas as minhas forças, mas que eu ame também o meu semelhante, que é a Tua imagem. Que eu consiga, Deus, entender que preciso viver o cristianismo autêntico e verdadeiro. Oh, Espírito de Deus, eu te oro nesta noite por esta igreja. Eu te oro nessa noite pelos teus filhos desse ambiente. Levanta-nos nessa cidade como cópia, como uma cópia tua, pequenos cristos espalhados em Santa Cruz, em Caruaru, em Vertente, em Brejo, aonde, Deus, aonde chegarmos, que sejamos esse agente transformador de vida, de pessoas, de famílias. Que o mundo olhe para nós e queira viver o que nós estamos vivendo. Coloque sua mão no seu coração e diga: Pai, me ajuda a viver esse evangelho. Diga: Pai, eu não quero ser uma mentira, eu não quero ser uma vergonha, mas eu quero que o mundo olhe para a minha vida e te encontre em mim. Clame nessa noite. Clame nessa noite pela presença dEle. Clame nessa noite por essa transformação. Porque aquilo que é impossível a nós, aquilo que é impossível a mim, não é impossível a Deus. Deus pode sim nos levantar como um povo parecido, como um povo que tem de fato os seus princípios e que tem de fato a sua lei gravada dentro dos nossos corações. Uou! Fale com Deus nessa noite. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Espírito de Deus, coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você e em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim.
amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. Suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. Ser suas mãos aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Pai, aqui nós estamos nessa noite, Senhor, e nós te clamamos nessa noite. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos faz sermos mais parecidos contigo. Não queremos ser o sal insípido. Não. Tua palavra nos diz que nós somos o sal que irá restaurar, que trará o sabor para essa geração, que irá prevenir da podridão. Não queremos ser a luz embaixo do alqueiro, mas queremos trazer claridade, iluminar a vida, essa sociedade que se perde. Nós nos apresentamos aqui nessa noite. Nos ensina a te amarmos com toda a intensidade do nosso coração, em nome de Jesus. Aplaude Deus bem forte aí.